Então, essa é a terceira lição sobre o Evangelho de João. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Todo o Novo Testamento é a palavra de Deus. Mas se você me pedisse para escolher, se pedisse para me escolher 2 livros do Novo Testamento, ou 2 cartas, para ficar somente com aqueles 2, os 2 que eu escolheria seria Romanos e o Evangelho de João. Por causa do conteúdo e da abrangência que eles têm sobre a obra de Jesus Cristo. Na nossa primeira lição sobre o Evangelho de João, nós apresentamos o que João apresenta, ou como João apresenta Jesus. João apresenta Jesus não como Jesus necessariamente, mas como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se fez homem. João apresenta Jesus como Deus. Na nossa segunda lição, domingo passado, nós falamos o que o Evangelho de João ensina sobre a obra desse Deus que se fez carne. Só um pouquinho. Heber, tira um pouquinho mais do meu retorno aqui, por favor. Sobre a obra de Jesus, ou seja, a salvação que ele efetuou. O que ele fez por nós, a dimensão dessa salvação e os aspectos dessa salvação. Porque, no geral, a gente observa que até mesmo irmãos em Cristo que congregam em igrejas que ensinam a palavra de Deus e não mais outra coisa, a gente é, no mínimo, induzido, talvez pela nossa própria natureza caída, a achar que a salvação tem alguma coisa a ver conosco. Mas o Evangelho de João apresenta que a salvação tem e somente é uma obra de Jesus Cristo. Hoje nós vamos abranger um pouco mais sobre o que João fala sobre a salvação, falando sobre a eficácia da salvação, sobre a validade dessa salvação, o que nós chamamos de a segurança do salvo. O que João fala a respeito disso? É possível perder a salvação? Ainda sexta e sábado, eu verifiquei mais uma vez na prática que o mundo evangélico, e isso não envolve os católicos, o mundo evangélico, meus irmãos, ele se divide em 2 grupos. Uma grande maioria, talvez um percentual acima de 80% dos evangélicos, eles não creem, não ensinam uma salvação eterna. Eles não creem, não ensinam sobre uma salvação que foi feita e realizada de uma vez para todo o sempre. A grande maioria dos evangélicos ensinam uma salvação que é Deus mais o homem. Que é Deus mais o homem. E se você apertar, talvez seja o homem mais Deus. Esses 2 dias de Projeto ID, a gente se depara com muitas pessoas que fizeram parte de determinadas denominações que ensinam uma salvação por meio de obras. E a gente chega na pessoa e pergunta assim: você faz parte de alguma igreja? Ela diz assim: eu já fiz.
eu já frequentei durante muito tempo, assim, assado. E a gente pergunta, mas você aceitou Jesus? Vocês que estavam no Projeto ID, que se depararam com essa situação, o que elas respondem? Sim. Mas se Jesus voltasse agora, ou se você morresse agora, você teria certeza que Jesus o levaria ou que você iria para o céu? O que é que 100% dessas pessoas respondem? Não. Porque eu não estou indo para a igreja. Você consegue conceber quando a pessoa diz, eu não estou indo para a igreja, eu não estou indo, eu não estou fazendo isso, ela está dizendo que a salvação depende de quem? Delas, de obras. E infelizmente, meus irmãos, no fringir da situação, não vou usar aquela outra palavra, no fringir da situação, a salvação que os evangélicos ensinam, não há nenhuma diferença da salvação que os católicos ensinam. Entendeu, né, irmão? Não há nenhuma diferença. Essas pessoas creem numa salvação porque ensinam a elas, é mais ou menos o seguinte: você aceitou Jesus, eles não dizem isso. Jesus perdoou os seus pecados daqui para trás. Agora daqui para frente é com você. É ou não é assim? Daqui para frente é com você. Mas há um outro grupo de evangélicos que ensinam uma salvação que tudo vem de Deus. Eu disse a vocês que eu não ia citar nenhum outro texto, nenhum outro autor do Novo Testamento sobre esses assuntos que estamos tratando, a não ser João. Mas não há como a gente não citar sobre essa afirmação, Efésios 2, 8 e 9. Diga comigo, pela graça, mediante, isso não vem, é do, e não é por obras, para que ninguém se glorie. A eficácia da salvação. Quais são as razões que o apóstolo João nos ensina no seu evangelho para crermos numa salvação eterna? Quais são as razões que o apóstolo João nos ensina para crermos numa salvação realizada de uma vez para todo o sempre? Eu vou lhes mostrar, meus irmãos, 6 razões que o evangelho de João nos dá para crermos numa salvação eterna. E a primeira delas é um verso bem conhecido, acredito que todos vocês também sabem dele decorado. João 1 e 12, o que é que João diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o de serem feitos, a saber, os que creem no seu nome. Primeira razão. A filiação que cada ser humano cria com Deus a partir do momento que ele recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Qual é a filiação que ele cria com Deus? Ele se torna filho de Deus. João nem usa a terminologia se torna filho. João usa a terminologia, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E observe que esse poder que nos é dado a partir do momento em que recebemos, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é algo sobrenatural. Versículo 13 desse mesmo contexto diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Esses filhos de Deus, que foram feitos filhos de Deus, nasceram porque Deus agiu por causa da vontade de Deus.
Reginaldo e Rosilene, vocês amam o Guilherme? Ele é o que de vocês, filhos? Só vou contar um aqui para você rapidinho, gente. Estava no Projeto ID no primeiro dia, eu e o Daniel, meu filho. Daniel é esse rapaz vistoso que está aqui, que parece com o pai. Nós chegamos numa casa e fomos pregar o evangelho para uma jovem senhora dentro do quarto dela. Ela chamou a gente e nós entramos. Gente, ela só faltou dizer, esse menino não é teu, não. Ele não parece contigo, não. Mas voltando a falar de filho, mas se não foi eu, né, eu sou o que cria, o pai é o que cria. Então, né, o importante é isso. Brincadeira, tá bom, eu sei que ele é meu. Mas voltando a falar sério, porque eu não sou homem de brincadeira. O Reginaldo mais a Rosilene devem amar o Guilherme porque ele é um bom filho. É isso? É porque ele é envolvido na obra de Deus, é isso? Guilherme, que Deus te livre e Deus os livre. Digamos que o Guilherme se rebele contra os pais. Que vá para o mundo da prostituição, das drogas, abandone a igreja, vá para a sarjeta. Que Deus te livre, meu filho, porque eu também te amo, tá? Reginaldo e Rosilene, vocês vão deixar de amar o Guilherme? Por que vocês não vão deixar de amar o Guilherme? Porque ele continua sendo filho. Meus irmãos, sempre quando eu estou evangelizando alguém, eu sempre digo às pessoas, ou alguém que pensa assim, eu sempre digo, o lugar do filho é na casa do pai. Quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, João te diz, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E o mundo evangélico ensina que na hora que você peca, você deixa de ser filho de Deus. Eu pergunto, na hora que você peca, você deixa de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Deixa? Você o desobedece. Mas João diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a primeira razão que João nos dá, meus irmãos, de uma salvação eterna, é pela filiação que cada cristão, que cada ser humano, quando crê em Jesus Cristo, passa a ter com Deus Pai. E esse poder, essa autoridade, como diz no versículo 13, não depende da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Há uns 9 anos atrás, veio um pastor, eu acredito que ele é amigo do pastor Marcos, o pastor Pedro Neto, pregou aqui para vocês, e pregou para nós também lá na primeira igreja. Lá em Cruzeiro, na época eu morava lá e congregava lá e ajudava a pastorear lá. Uma das coisas que ele sempre enfatizava, que às vezes a gente, no nosso fervor, a gente gosta de usar termos assim, eu ou você é servo de Deus, ministro de Deus, e outras coisas mais de Deus. Mas muito raro nós usamos, nós somos filhos de Deus. Ai, gente, ser filho de Deus, por pior que seja a nossa situação de desobediência a Deus, e às vezes de pensar que Deus está talvez irado conosco, mas quando você pensa, e sobretudo se você é pai, Deus é o meu Pai. Eu recebi o poder por meio da fé em Jesus Cristo. Ele é o meu Pai. Se eu estou sofrendo, meu Pai, no mínimo, ele vai estar triste, porque eu estou sofrendo. Então, queridos irmãos, a primeira razão que João nos dá é por causa da nossa filiação com Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. E essa filiação, irmãos, é porque cremos, não porque nós necessariamente obedecemos a um mandamento A ou a um mandamento B. Embora que isso faça parte, daqui a pouco falaremos sobre isso. A segunda razão que João nos dá para crermos numa salvação eterna
está no capítulo 3, versículos 3 a 5. É um texto também bem conhecido. A segunda razão, por causa do novo nascimento. Jesus fala para um homem chamado Nicodemos. Nicodemos vai ter aquela famosa entrevista com Jesus Cristo, e ele começa a elogiar Jesus, dizendo que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. E Jesus já rebate dizendo: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A segunda razão, meus irmãos, para crermos numa segurança eterna da nossa salvação, é porque houve em cada cristão, em cada crente, houve o que João chama aqui de novo nascimento ou nascer de novo. No versículo 1, capítulo 1, versículo 12, observe que quando João diz que quem recebeu Jesus foi dado o poder de ser feito filho de Deus, o versículo 13 nos suscita a ideia de que foi feita uma geração, porque diz lá que esse poder que nos é dado não é pela vontade da carne nem do sangue. Nas entrelinhas João está dizendo, não é uma concepção humana. Não é por causa de um ato sexual entre um homem e uma mulher. É uma concepção de Deus. E aqui ele amplia mais essa ideia de que quando alguém crê em Jesus Cristo, ele só crê em Jesus Cristo porque ele nasceu de novo. Houve um novo nascimento. E esse novo nascimento aqui, no versículo 5, a parte B do verso, diz, por meio da água e do Espírito. Está claro que esse novo nascimento tem muito a ver com a geração que o Espírito Santo de Deus causa em cada um. Mas talvez você pergunte, pastor, e essa água, o que seria? Eu creio, irmãos, que a água pode ser uma referência à palavra de Deus. Outros autores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, se referem à palavra de Deus. Paulo se refere em Efésios, Pedro em 1 Pedro, como a água. E Pedro, quando se refere à palavra de Deus, ele fala a palavra que gera vida, que traz vida. Então, esse novo nascimento acontece por meio da ação da palavra de Deus e por meio, naturalmente, da ação do Espírito Santo de Deus. Então, temos razão para crer na segurança eterna, porque quando um indivíduo crê em Jesus Cristo, ele nasce de novo. E esse novo nascimento é feito por meio do Espírito Santo de Deus. Terceira razão, João 5 e 24. Esse também vocês sabem. Diga comigo. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, para só um pouquinho, mais uma razão para crermos lá que a água é uma referência à palavra. Porque aqui Jesus não fala palavra, mas ele diz assim, desculpa, não fala água. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, acredite, eu consigo agora pregar uma mensagem de 15 a 20 minutos evangelística somente nesse versículo. Você consegue ver que Jesus está dizendo que antes de qualquer ser humano aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está morto. Percebe isso? Porque segundo Jesus, quando crê, passa da morte para a vida. Observe,
passa da morte para a vida porque creu em Jesus Cristo. Mas o mundo evangélico ensina: está vivo, pecou, passou para a morte. Arrependeu-se daquele pecado, passou para a vida. Pecou de novo, passou para a morte. O que é que o versículo diz? Quem crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Que vida é essa? Eterna. Observe que essa vida é dada somente uma vez. Não existe na Bíblia alguém recebendo vida e perdendo vida, e ganhando vida e perdendo vida. Não existe. A Bíblia ensina que se fosse possível alguém sair da vida para a morte, para voltar para a vida, era preciso que Jesus Cristo morresse de novo. E Jesus morreu quantas vezes? Uma só. Então, em terceiro lugar, meus irmãos, por causa dos efeitos quando alguém crê em Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida. Jesus também diz nesse versículo para nós que quem crê não entra em juízo. Uma pergunta bem fácil para vocês: o que é que leva o ser humano para juízo? Delitos e pecados. O pecado leva o homem a juízo. Mas quando esse homem ou mulher crê em Jesus Cristo, ele não entra em juízo. Deduz então que ele não tem mais pecado. Agora observe bem, eu não estou dizendo que ele não comete mais pecado. Eu estou dizendo a você que ele não tem mais pecado para entrar em juízo. A mesma verdade há em outros livros e cartas do Novo Testamento. Então Jesus diz que quem crê nele não entra em juízo. Porque alguém já carregou esse juízo. O próprio Evangelho de João fala que o juízo é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A quarta razão, meus irmãos, eu falei um pouquinho dela domingo passado. João, capítulo 6, versículo 36 a 40. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quarta razão: cada crente, cada cristão, de acordo com esses versos, é um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Percebeu isso? Olha o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você imagina só que cada cristão, cada crente, cada pessoa que nasceu de novo, é um presente do Pai para o Filho. Eu e você, meu irmão e minha irmã, a despeito de todos os nossos defeitos, lutas, somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Um presente para o Filho. O Pai preparou
atraiu essa pessoa ao filho. E Jesus, o filho, que recebe o presente, ele diz que todo aquele que vira a ele, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora. Porque ele desceu do céu para realizar a vontade do seu Pai. E a vontade do Pai é que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. E ele diz, e eu, não é o indivíduo, eu, Jesus, ressuscitarei cada uma dessas pessoas que o Pai está trazendo até a mim como presente para mim. Ontem, pela manhã, estava eu, o irmão Tonião e a irmã Alcinete. Em uma das casas que nós paramos para evangelizar, pregar o evangelho, a senhora tinha uma rejeição enorme, mas enorme pela igreja. Não por essa igreja, mas de uma maneira... E depois de uma meia hora de conversa ou mais, eu falei para ela o seguinte, preciso falar para a senhora duas coisas. Você precisa avaliar duas coisas. Primeiro, em outras palavras, eu não falei para ela com essas palavras, examine se a senhora é um presente do Pai para o filho, ou seja, se a senhora nasceu de novo. E em segundo lugar, reavalie o seu conceito de igreja. Porque não é possível alguém que nasceu de novo pensar em igreja da maneira que a senhora pensa. Porque a igreja do Novo Testamento, e eu falei isso para ela, a igreja do Novo Testamento, ela é chamada de a noiva de Cristo. A igreja do Novo Testamento é chamada de o corpo de Cristo. A igreja do Novo Testamento é chamada de a família de Deus. Não é possível que alguém que nasceu de novo pense sobre a igreja da maneira que a senhora pensa. Só que eu falei mais manso. Senão eu espantava ela, né? E eu acho que ela ouviu, não foi, Tonhão? Ela disse, eu vou para a igreja. Cada crente, meu irmão e minha irmã, é um presente do Pai para o Filho. Isso nos ajuda a pensarmos, inclusive, irmãos, eu tenho ensinado isso bastante para vocês. Como nós tratamos cada um de nós. Em vários momentos e outros lugares, Jesus se reporta aos seus pequeninos dizendo exatamente isso. Não colocar a pedra de tropeço para um dos meus pequeninos. Não menospreze nenhum dos meus pequeninos. Aqui, João usa a terminologia minhas ovelhas, meus cordeiros. Quando Jesus chama Pedro, no final do Evangelho de João, e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor. O que Jesus pede para ele? As minhas ovelhas, os meus cordeiros, os meus pequeninos. É minha. É de Jesus. Jesus se importa com cada uma das suas ovelhas. Porque cada ovelha de Jesus é um presente que o Pai deu para o Filho. Quinta razão. Por causa da garantia dada pelo próprio Jesus. João capítulo 10, versículos 28 e 29. João 10, 28 e 29. Esse contexto aqui, meus irmãos, é aquele contexto quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E o diálogo de Jesus continua quase em todo o capítulo 10. Quando chega no versículo 28, vamos ler o 27 também, observe. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora observe, Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo.
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Deixa eu te fazer pelo menos umas 3 perguntas. Primeira pergunta: quem é que dá a vida eterna às suas ovelhas? Quem é? Na pessoa de Jesus. Segunda pergunta: quem pode tirar essas ovelhas das mãos de Jesus? Quem? Ninguém. Ninguém pode. E mais uma vez, Jesus diz aqui no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que foi que o Pai deu ao Filho? As ovelhas. As ovelhas. Você é ovelhinha que está cheia de carrapicho, cheia de... aquele outro bicho, irmão Colominha, que dá no... o carrapato, fraquinha, às vezes desobedientezinha, teimosinha, chatinha. Mas Jesus fala que aquilo que o Pai deu para ele é maior do que o quê? É maior do que o quê? Do que tudo. Daí, versículo 29, gente. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Sexta e última razão. Foi Deus quem escolheu cada crente, ou cada ovelha, cada pequenino. João 15, versículo 16. João 15 e 16. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Cada ovelha, cada crente de Jesus Cristo, na nossa ótica, é assim. Um dia, no meu caso, há quase 23 anos atrás, eu escolhi Jesus. É verdade? Mas antes que eu escolhesse Jesus, Jesus me escolheu. Antes que Jesus escolhesse você, Amanda, antes que você escolhesse Jesus, não vem me dizer que já nasceu crente, tá, Amanda? Que os crentes que nascem em família de crente, né? Já nasci. Jesus te escolheu. Cada ministério que temos, cada serviço que prestamos ao reino de Deus, foi Deus que nos colocou, porque Deus nos escolheu. O que Paulo diz? Ele me escolheu antes que eu nascesse. Foi Jesus, foi o Pai, foi o Filho que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele. Isso, irmãos, nos dá a segurança, a garantia de que nós estamos seguros, porque foi o Filho que nos escolheu, foi o Pai que nos escolheu, e não a gente que escolheu. Diante dessas 6 razões, você pode dizer um amém, porque se você aceitou a Cristo, você está seguro. Agora, irmãos, o segundo ponto da lição de hoje, eu diria que há uma coisa que todos nós precisamos ter cuidado. Quando eu digo todos nós, envolve quem ensina e quem ouve a respeito desse assunto. Precisamos ter cuidado sobre 3 coisas principais. A primeira coisa, a Bíblia não se contradiz. Por que eu lhes digo isso? Porque você viu, mostrei aqui talvez dezenas de versículos bíblicos, com clareza, creio eu, para a gente descansar, confiar que a obra de Jesus é segura, é eterna. Então não pode haver contradição. Se tem textos que podem levar a indução a alguém a achar que isso, ou seja, a salvação de Jesus não é segura.
A nível de exemplo, vamos olhar João 15, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 também, para que a gente fique mais ambientado. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem quer distorcer a Bíblia, ele vai encontrar motivos para distorcer. Eu já ouvi e vi pessoas ensinando que a salvação de Jesus não é eterna por causa dessa frase. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, aqui, essa frase aqui, ó, ele o corta. Irmãos, todos esses versos que eu lhes mostrei, falando sobre a salvação eterna de Jesus, quem escreveu? Quem escreveu? João. Quem escreve aqui, ele o corta? Quem é? João. Será que João está ficando doido? Será que João é doido? João leva 95% do seu livro ensinando a ênfase sobre a obra do verbo que se fez carne. E aí, por causa de uma frase, agora está aí, ó, ele corta. A gente precisa olhar o que João está dizendo no contexto. E eu não preciso mais explicar o contexto, porque vocês já viram que João ensina a segurança da salvação. É claro que João não está falando de cortar alguém que supostamente Jesus salvou. Porque João mostra de diversas maneiras, diversos aspectos, que o cristão está seguro. A Bíblia não se contradiz, irmãos. É nós, é a carne que deturpa aquilo que Deus falou. Uma segunda coisa, meus irmãos, muito importante no Evangelho de João sobre esse assunto, é que desde o início do Evangelho de João, João mostra a possibilidade, ou digamos assim, duas maneiras de crer. Mas eu me reportar ao evangelismo pessoal. A gente chega, lê um versículo para uma pessoa, João 5:24, exemplo, explica ali 2, 3 minutos e diz assim: você aceita Jesus? Ao que as pessoas respondem no geral? Quem não crê? Quem não aceita? João me parece que viveu isso, porque ele traz essa, como é que eu diria? Essa tônica no seu evangelho. Desde o começo ele mostra para nós um crer verdadeiro e um crer falso. Porque ele diz assim, por exemplo, um crer verdadeiro: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é um crer verdadeiro. Mas observe que eu vou mostrar aqui para vocês pelo menos 3 passagens que João aponta para um crer falso. A primeira passagem é no capítulo 2. Versículo 23 a 25. João 2, versículo 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, ou seja, bem pertinho do que nós estamos vivendo, né? Muitos, vendo os sinais que ele fazia, observe, creram no seu nome. Se nós parássemos aqui, a gente imaginaria o quê? Que essas pessoas que viram Jesus fazer esses sinais, eles foram feitos filhos de Deus. Agora, olha a continuação. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Pergunta para vocês, esse crer aqui, de ver os sinais de Jesus e crer, é um crer verdadeiro ou um crer falso? Falso. E João está apontando aqui para nós.
Próxima passagem, capítulo 8. Versículo 30 a 31. Ditas estas coisas, observe, muitos creram nele. Se tivesse somente esse versículo e não tivesse a continuação, o que é que nós deduziríamos? Se creram nele, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora, olha a continuação. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem quer deturpar o que a Bíblia ensina diz o quê? Está vendo? Para ser salvo precisa permanecer. Irmãos, o que Jesus está ensinando é que quem crê de verdade, permanece. Leia a continuação do texto. Quem crê e é dado o poder de ser feito filho de Deus, permanece. João diz isso na sua epístola, a primeira epístola de João, ele diz assim: muitos que saíram de entre nós, porque não eram dos nossos. Então João, irmãos, no seu evangelho, ele nos mostra essas duas facetas de um crer verdadeiro e de um crer falso. Tiago diz que até o diabo crê e treme. E por fim, meus irmãos, o novo nascimento tem seus efeitos. Crer para se tornar, dado o poder para ser feito filho de Deus, tem seus efeitos. A regeneração tem seus efeitos. Em nenhum lugar do Novo Testamento ensina uma salvação sem transformação. Em nenhum lugar. Volte comigo para João capítulo 3. Observe o versículo 8, daquele texto que Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. O vento, se referindo ao Espírito Santo de Deus, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quantos aqui já viram o vento? Levanta a mão. Quantos aqui têm certeza que o vento existe? Levanta a mão. Por que, meus irmãos, nós temos certeza que o vento existe? Porque nós sentimos os seus efeitos. Por exemplo, se estiver ventando, se tiver árvores perto da casa da gente, a gente percebe o balançar. Eu espero que você nunca enfrente um temporal dentro da selva amazônica. Eu já enfrentei. As árvores choram, inclusive. Aí, você vê a alma, vê tudo. Porque o vento produz os seus efeitos. É o que João está dizendo. Quando alguém nasce de novo, a gente percebe os seus efeitos. Eu jamais serei irresponsável de ensinar alguém, mesmo não havendo nenhuma transformação, e eu não estou falando de perfeição, que ele nasceu de novo. Porque se ele nasceu de novo, quem vai tirar ele da mão do Senhor Jesus? Ninguém. 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 Eu lembro que eu deveria ter uns 13, 14 anos. Eu estava pescando com meu cunhado, que não é mais, que minha irmã morreu. E a gente, com outras pessoas, nos deparamos com 2 onças à noite. E ela não comeu a gente. Não é porque não tinha açúcar, é porque outros pescadores apareceram e salvaram a gente. No outro dia, o meu avô tinha que ir para o lago. E eu tinha que levar ele na canoa e trazer. E o caminho até o lago dava em média meia hora.
E meu pai, contei para meu pai conversa que aqui nunca apareceu onça. E todo mundo dizendo para meu pai, é onça. E eu fui com meu avô. Enquanto eu fui com meu avô deixar ele, eu fui corajoso. No caminho do lago, na volta era só eu e Deus, gente. E eu comecei a andar rápido. O primeiro vento que deu, derrubou um galho. Né? Deu o vento, um galho caiu. Gente, quando o vento caiu, eu digo, é a onça. Gente, foi rápido. Tão rápido como foi a escola dominical. Acabou. Bom dia e até a noite. Vamos na graça e na paz, tá bom?